Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. Você sabe, esse é o 5º vídeo da nossa série A Bíblia em Ordem Cronológica. Esse vai ser um tema muito especial. Por quê? Porque eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que a gente já estudou até agora, tá bom? Eu antes quero fazer uma oração com você nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Perdoe os nossos pecados, nos batiza com o Espírito Santo, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, a nossa compreensão desse tema, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu ok, o seu beleza, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter esse conhecimento desse assunto, tá bom? E pegue a sua Bíblia, para que junto a gente possa estudar a palavra de Deus. A minha Bíblia já está aqui. Pegue a sua Bíblia, tá bom? Olha só, eu quero agradecer a você que tem sido um colaborador do nosso canal. E convido você que ainda não é colaborador do nosso canal, que seja um colaborador do nosso canal. Talvez você esteja pensando assim, que nada, em todos os vídeos dele ele pede para colaborar com o canal dele, ele já deve estar ganhando muito dinheiro com isso. Você está enganado, amigo, está muito enganado. Deus precisa tocar no coração das pessoas aí para que elas se sensibilizem e comece, né, a se tornar um colaborador do nosso canal. Agora, se eu te contar quantos são colaboradores no nosso canal, com a quantidade de inscritos que tem, você vai ficar de boca aberta. Mas estou orando para que Deus toque no coração dos inscritos do nosso canal, para que se torne colaborador do nosso canal. Amém? E eu creio que você vai se tornar em breve, muito em breve, um dos colaboradores. Que Deus te abençoe ricamente. Avance comigo aqui, para que a gente possa estudar esse assunto muito maravilhoso. Esse tema vai ser um tema muito interessante. Então preste atenção no que eu vou ensinar para você aqui agora. Vou fazer um resumo do que a gente estudou até agora nessa série. Essa série, até agora, nós estamos em 4 vídeos, tá? A Bíblia em ordem cronológica. Então, dessa série, nós estamos no 4º vídeo e esse agora vai ser o 5º, o de número 5, tá? Então, preste atenção. Olha aqui comigo, ó. Aqui eu tenho o nosso personagem bíblico. Já estudamos sobre Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, e hoje nós vamos estudar sobre Enoque. Antes de estudar sobre Enoque, preste atenção no resumo que eu vou passar para você agora. Olha só, como eu disse, personagem bíblico. Aqui o ano do nascimento desse personagem bíblico. Aqui a idade do nascimento do primeiro filho desse personagem bíblico. Aqui o ano que esse personagem bíblico viveu mais depois que foi pai do seu primeiro filho. Aqui eu tenho a idade total desse personagem bíblico. Aqui eu tenho a idade no geral do ano que ele morreu, tá bom? A idade da terra também. E aqui eu tenho as referências bíblicas, tá bom? Quando você estiver assistindo essa série, dá uma pausada aí, abre sua Bíblia e confere, para ver se tudo está batendo certinho. Bom, você já sabe que Adão foi pai de Sete, Sete pai de Enos, Enos pai de Cainã, Cainã pai de Malalel, Malalel pai de Jared, e Jared vai ser o pai de Enoque, é o pai de Enoque, tá bom? Falando sobre Adão, já expliquei que Adão, nosso primeiro personagem bíblico, nasceu no 6º dia do ano 1. A Bíblia diz em Gênesis 5:3 que quando Adão tinha 130 anos, ele foi pai de Sete, tá bom? Note que aqui eu coloquei a idade do nascimento do primeiro filho. Esse ponto aqui não serve no contexto de Adão com relação a Sete, porque você já sabe que Sete é o 3º filho, ele não é o primeiro. O primeiro você já sabe que foi Caim e o segundo Abel. Mas por que está aqui nessa lista? Está aqui nessa lista porque a Bíblia não dá a data do nascimento de Caim, nem a data do nascimento de Abel. A Bíblia começa com a data do nascimento de Sete. Você já sabe então que Sete é o 3º, tá bom? Ok? Então, nesse contexto aqui, Adão com 130 anos é pai do seu 3º filho, Sete. Ele vai viver mais 800 anos, vai ser pai de filhos e filhas. A idade total de Adão, você já sabe que é 930. E o ano que ele morre é o ano de 930. Essa era a idade da terra quando Adão morreu. A referência bíblica está aqui. Gênesis 1, 26 a 31. Gênesis 5,
3 a 5. Dá uma lida lá. Você já sabe então que o nosso próximo personagem então é Sete, que ele é filho de Adão, o terceiro filho. Ele nasceu no ano de número 130, então o ano do nascimento de Sete é esse. A Bíblia vai dizer então que Sete viveu 105 anos, foi pai do seu primeiro filho. Quem é o filho de Sete, o primeiro filho de Sete? É Enos, tá bom? Enos vai nascer no ano de número 235, tá? Olha só, então Sete viveu 105 anos, foi pai de Enos. Depois que ele foi pai de Enos, ele viveu mais. Quantos anos? 807 anos e foi pai de filhos e filhas, tá? Ok. A idade total de Sete, 912 anos, tá bom? O ano que ele morreu era o ano de 1042, tá bom? Aqui eu tenho uma referência bíblica para você olhar. Gênesis 4, 25, Gênesis 5, 3 a 8. Dá uma conferida lá. O nosso próximo personagem então é Enos, tá bom? Enos nasceu então no ano de número 235, 130 mais 105, 235. Esse é o ano do nascimento de Enos, tá bom? Enos vai viver 90 anos e vai ter o seu primogênito. Quem é o primogênito de Enos? É Cainã, tá bom? Cainã vai nascer então no ano aí de 200 ou de 325, tá bom? Isso é a ligação de 235 mais os 90 anos. Então esse é o nascimento de Enos, 235. Com 90 anos ele vai ser pai de Cainã. Depois que ele é pai de Cainã, o seu primogênito, ele vai viver mais 815 anos. A idade total então de Enos, 905 anos. E vai ser, ele já foi pai de filhos e filhas, tá bom? E o ano que ele vai morrer, é 1140. Referência bíblica, Gênesis 4, 26, Gênesis 5, 6 a 11. Dá uma lidinha lá, tá bom? Então, Cainã é o nosso próximo personagem. Cainã é filho de Enos, Enos filho de Sete, Sete filho de Adão. Então, Cainã nasceu no ano de 325. A Bíblia diz que ele vai viver 70 anos e vai ser pai de quem? Maalalel. Maalalel é filho de Cainã. Então, com 70 anos, Cainã é pai de Maalalel, seu primogênito, tá? E depois dos 70 anos, a Bíblia diz que ele vai viver mais. Vai viver mais quantos anos? 840. Vai ser pai de filhos e filhas, tá? A idade total, então, de Cainã é 910 anos, a idade total dele. E o ano que ele vai morrer, qual é o ano da morte dele? Ele vai morrer no ano de 1235. Referência bíblica, Gênesis 5, 9 a 14. Dá uma confirmada lá, tá bom? Nosso próximo personagem é Maalalel. Quem é Maalalel? Maalalel é filho de Cainã, neto de Enos, bisneto de Sete, tataraneto de Adão, tá bom? Então, Maalalel nasceu no ano de 395, tá? O pai de Maalalel, você já sabe que foi Cainã, ok? O ano do nascimento de Cainã foi esse aqui, ele viveu 70 anos, foi pai de Maalalel, então 325 com 70, 395. Esse é o ano do nascimento de Maalalel. A Bíblia diz que Maalalel vai viver 65 anos e vai ser pai do seu primeiro filho. Quem é o primeiro filho de Maalalel? Jared, tá bom? Jared é o primeiro filho, tá? Ok. Depois que Maalalel é pai de Jared, a Bíblia diz que ele vai viver mais 830 anos e vai ser pai de filhos e filhas, ok? Muito bem, a idade total então dele é 895 anos, tá? O ano que ele morre é esse aqui, 1290. Referência bíblica, Gênesis 5, 12 a 17. Pega a Bíblia, dá uma conferida lá. Nosso próximo personagem então é Jared. O ano do nascimento de Jared é esse aqui, tá bom? Quem é Jared? Você já sabe que é filho de Maalalel. Bom, 460 é o ano do nascimento de Jared. Aqui, ó, Maalalel quando nasceu era 395, viveu 65 anos. Então 395 mais 65 anos, 460. O seu primogênito é Jared. Então esse é o ano do nascimento de Jared. A Bíblia vai dizer então que Jared vai viver 162 anos e vai ter o seu primeiro filho, o seu primogênito. Quem é o primogênito de Jared? Olha aqui, Enoque. Enoque é o primogênito de Jared. Esse vai ser o nosso personagem que vamos trabalhar dentro desse assunto de hoje, tá? Mas eu estou fazendo aqui um resumo em ordem cronológica para você entender, você que está chegando agora no nosso canal, entender o que a gente já aprendeu nessa série desses 4 primeiros vídeos, tá bom? Ok.
Então, depois que Jared foi pai de Enoque, a Bíblia vai dizer que ele viveu mais 800 anos, foi pai de filhos e filhas. A idade total, então, de Jared é 962. E o ano que ele morreu foi o ano de 1422, essa era a idade da Terra. Referências bíblicas, Gênesis 5, 15 a 20, tá bom? Confere lá. O nosso personagem de hoje, que vai ser o do nosso estudo de hoje, é Enoque. Enoque, filho de Jared, Jared filho de Mahalalel, Mahalalel filho de Cainã, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, Sete filho de Adão e Adão filho de Deus. Amém? Então, amigo, hoje nós vamos aprender sobre Enoque. Vamos descobrir que o ano do nascimento de Enoque foi esse aqui, 622, já que seu pai nasceu no ano de 460, viveu 162 anos e foi pai de Enoque. Então, se você fizer aqui a soma de 460 com 162, 622. Esse é o ano do nascimento de Enoque. Vamos aprender hoje que Enoque viveu 65 anos e teve o seu primogênito, o seu primeiro filho. Você vai saber já quem é o primogênito de Enoque. Depois que ele tem o seu primogênito, ele vai viver mais 300 anos, vai ter filhos e filhas, tá bom? Ok? E a idade total de Enoque você vai saber hoje que foi 365 anos. Ele não morreu, amém? A Bíblia diz que ele foi trasladado. E o ano que ele foi trasladado é esse aqui, ó, 987. Esse é o ano da transladação de Enoque. 365, o tempo que ele viveu aqui nessa terra, em cima do ano que ele nasceu, 622. Então, o tempo total é esse aqui, 987. Esse é o ano da transladação de Enoque. Muito bem, esse foi um resumo do que a gente já estudou até agora. Vamos entrar mais a fundo aqui no tema com relação ao nosso personagem bíblico de hoje, que é Enoque, tá bom? Pega a sua Bíblia, vamos lá estudar a Bíblia em ordem cronológica. Gênesis capítulo 5, versículo 15 e o versículo 18 e o versículo 21. Te convido a abrir a sua Bíblia. Não tem Bíblia? Texto bíblico já está aqui. Acompanhe comigo. Diz assim: Mahalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Bom, então a gente já está aí com a informação que Enoque é pai, então, de Matusalém. Avance comigo e vamos ver o que a Bíblia fala um pouquinho mais a respeito de Enoque. Quando você lê a Bíblia no livro de Judas, Judas não tem capítulo, só tem o versículo. Então, lá no versículo 14, a Bíblia diz assim: Para este também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Judas está fazendo uma menção aqui de Enoque e está apresentando Enoque como profeta de Deus e que Enoque profetizou aí a respeito do segundo advento de Cristo. Amém? Olha só, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, fala sobre Enoque, diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém? Então, Enoque andou, amigo, com Deus nessa terra de uma forma tão tremenda e tão maravilhosa que Deus decidiu não permitir que Enoque passasse pela morte. Transladou ele para o céu. Ele continua vivo até hoje. Amém? Olhe, vamos nos aprofundar agora nesse assunto. Comigo aqui. Presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho o nosso personagem bíblico que é Mahalalel. A Bíblia diz em Gênesis 5,15 que Mahalalel viveu 65 anos e foi pai de Jared. Você já sabe que o ano do nascimento de Jared é 460. Gênesis 5, versículo 18, vai dizer que Jared, com 460 anos quando ele nasceu, ele viveu 162 anos. E ele foi pai, então, do seu primogênito, Enoque. Aqui eu tenho a idade do nascimento do primeiro filho, a idade do nascimento de Enoque. O ano que Enoque nasceu, então você já sabe que é 622. Você já sabe que Enoque é filho de Jared e Jared é filho de Mahalalel. Muito bem, então Jared nasceu aqui, viveu 162 anos, então 460 mais 162 igual 622. Esse é o ano, então, aí do nascimento do nosso personagem bíblico chamado Enoque. Quem era Enoque? Enoque foi uma criança muito especial.
Mas ele não foi apenas uma criança muito especial. Ele foi um homem muito especial. Apenas um homem muito especial, não. Ele foi um grande profeta de Deus. Um grande homem de Deus. Amém? Foi Enoque para o seu tempo. Enoque é o sétimo depois de Adão. Olha só. Amigo. Aqui, no ano 622, Adão e Eva estavam vivos. Você sabe que Adão morreu com 930 anos. Aqui nós estamos apenas no ano 622. Adão tinha aí ainda 308 anos de vida. Então, Adão estava vivo. E não apenas Adão. Quem estava vivo mais? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, tá bom? E claro, Jared, que era o pai de Enoque. Então, essas pessoas estavam vivas. E o interessante é que a Bíblia diz que essas pessoas todas tiveram filhos e filhas. Então a terra já estava bastante povoada nesse período. Aqui eu estou no ano de 622. Eu quero que você pense no nosso Brasil. Quantas pessoas hoje tem no nosso Brasil? E olha que o nosso Brasil ainda não completou 600 anos. Você sabe disso, não é? Não completou ainda 600 anos. Aí em 500 e poucos anos. Mas olha quanta gente já tem no nosso Brasil. Então, estou usando isso só para você meditar lá nesse ano aqui, quando Enoque nasceu, que já tinha de gente na terra, né? Como a terra já estava povoada. Mas eu quero lhe dizer que Enoque manteve contato com Adão. Adão estava vivo. Adão passou todas as informações para Enoque, instruiu ele, tá bom? Enoque visitou o Jardim do Éden, viu lá o sistema de sacrifício lá, que eles iam lá oferecer os sacrifícios ali na porta do Jardim do Éden, tá bom? Enoque se tornou um grande homem de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 5, 21, que Enoque viveu 65 anos. Então, depois que ele nasceu aqui em 622, ele viveu 65 anos e ele teve o seu primogênito, o seu primeiro filho. Quem é o primeiro filho de Enoque? É Matusalém. Qual é o ano que Matusalém nasceu? 687. Esse é o ano do nascimento de Matusalém. 622 mais 65, 687. Agora, olha que nome. Matusalém. Você sabe qual é o significado desse nome? Não sabe? Eu vou te explicar no outro slide, que vou falar sobre Matusalém, sobre o significado desse nome, tá bom? Mas, amigo, depois que Enoque, então, aí foi pai de Matusalém com 65 anos, a Bíblia diz, né, em Gênesis capítulo 5, 22, que ele foi pai de filhos e filhas. Então, Enoque, como um homem normal, ele foi pai de filhos e filhas, teve filhos e filhas. O outro detalhe interessante é que esses 300 anos Enoque andou com Deus em uma comunhão, em uma ligação muito íntima com Deus. Enoque era um grande profeta de Deus e ele falava para as pessoas da sua época a respeito do segundo advento de Cristo. Por isso que Judas mencionou que Enoque profetizou que viu o Senhor vindo com os seus santos. Enoque viu o segundo advento de Cristo. Enoque não viu apenas o segundo advento de Cristo. Enoque foi instruído por Adão. Enoque mantinha comunhão com Deus e com anjos. Anjos visitavam Enoque e mantinham essa ligação com ele. O próprio Senhor se revelava a Enoque e deu instruções para ele. Falou para ele a respeito do dilúvio que ia acontecer. Ele sabia muito bem disso que ia acontecer. Não foi em vão que ele colocou o nome do seu filho, Matusalém. E eu vou te explicar já daqui a pouco qual o significado desse nome, Matusalém. Tá? Esse nome é uma profecia, tá bom? É uma profecia. Tá? Então, amigo, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versos 23 e 24, que depois que Enoque aí andou esses 300 anos com Deus, mais 65, um total de 365 anos, Enoque não morreu. Enoque foi levado para o céu. Foi transladado. Ele andou tanto com Deus que Deus disse: Enoque, não dá mais para você ficar nessa terra, meu filho. Chegou a hora de você ser levado para o céu. E Enoque não passou pela morte. Enoque foi transladado vivo. Amém? Enoque representa o grupo de crentes que vai permanecer vivo sem passar pela morte e vai se encontrar vivo por ocasião do segundo advento de Cristo. Enoque representa esse grupo de pessoas. Cícero, temos um grupo de crentes que não vai passar pela morte? Temos. Tem. A Bíblia menciona esse grupo de crentes que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus e que não passarão pela morte. Amém?
serão transladados. A experiência deles será semelhante à experiência de Enoque. Quando você estuda a vida de Enoque, você percebe que Enoque levou uma vida santa, de comunhão, de consagração, de obediência a Deus, de santificação. Ele procurou refletir o caráter de Deus e de Cristo aqui nessa terra. Assim, os santos que estiverem vivendo aí após o fechamento da porta da graça estarão refletindo o caráter de Jesus Cristo, o caráter de Deus. Viverão uma vida santa sem mediador e sem intercessor no santuário celestial. Enoque foi arrebatado para onde, Cícero? Para o céu. E Enoque fica só lá no céu? Não, Enoque viaja pelos mundos do nosso Deus aí, testemunhando de quê? De que é possível ser obediente aqui nessa terra e viver uma vida santa e agradar a Deus. Amém? Aqui nessa terra, viver em estrita obediência à lei de Deus. É possível? É. Enoque é uma experiência disso. Amigo, o ano então da transladação de Enoque, você já sabe que ele viveu 365 anos. O ano que ele nasceu, você já sabe que é 622, então 365 mais 622, 987. Esse é o ano da transladação, é o ano que Enoque foi transladado para o céu. A terra tinha justamente essa idade, essa era a idade da terra, 987 anos. Fazia poucos anos que Adão tinha morrido. Você já sabe que Adão morreu no ano de 930. E nós estamos aí na transladação de Enoque no ano de 987. Aproximadamente 57 anos depois da morte de Adão. Entendeu? Meu amigo. Deus é assim, é tremendo, é maravilhoso. Amém? Amigo, olha só. Então, até aí, Enoque estava com 365 anos quando foi transladado para o céu. Hoje nós estamos no ano geral, de lá para cá, 6.021. Na verdade, o ano no geral é 6.025, porque o nosso calendário se encontra defasado em 4 anos. Então, se você pegar o seu celular, botar na calculadora e botar assim, 6.021, e descontar aí o tempo aí da transladação de Enoque, aí você vai ver que Enoque está vivo até hoje, já faz mais de 5.000 anos. Mais de 5.000 anos, Enoque continua vivo até hoje. Então, o homem que viveu nessa terra e que nunca morreu, Enoque, tá bom? Enoque permanece vivo até hoje. Quem for para o céu vai ter esse privilégio de conversar com Enoque em breve, amém? Eu vou conversar com ele, porque eu creio e acredito que vou estar lá. E quero que você também esteja. Você crê? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, amigo. Avance comigo, porque agora eu vou te explicar sobre o filho de Enoque e vou te dar o significado do nome dele, tá bom? Então preste atenção. Vamos ler a Bíblia aqui em ordem cronológica. O texto bíblico agora é esse aqui, ó. Gênesis 5, 21 e o verso 25. Lê comigo, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Matusalém, verso 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Então você já sabe que Matusalém é o pai de Lameque. Então preste atenção comigo agora, avance comigo agora, para você entender um pouquinho mais sobre esse tema maravilhoso. Você está gostando? Amém. Glória a Deus. Olha só, acompanhe comigo aqui agora. Gênesis capítulo 5, versículo 21, diz que Enoque viveu 65 anos e teve o seu primogênito. Qual é o nome dele? Matusalém. Ok? Aprendemos que o ano do nascimento de Matusalém foi 687. Mas a Bíblia em Gênesis 5, 25 vai dizer que Matusalém, ele viveu 187 anos. E ele teve o seu primogênito. Quem é o primogênito de Matusalém? É Lameque. Bom, então aqui tem a idade do nascimento do primeiro filho, o ano do nascimento de Lameque. O ano é esse aqui, 874. Lameque é filho de quem? Lameque é filho de Matusalém, Matusalém é filho de Enoque. Não esquece disso, tá bom? Então, quando Matusalém estava com a idade de 187 anos, ele já tinha se casado e agora ele foi pai do seu primogênito, que é Lameque, no ano de 874 anos. Ok, amigo? Muito bem. Preste atenção. Esse menino aqui, filho esse menino aqui, Matusalém, esse aqui, filho de Enoque, também é um menino especial. O pai dele, que é um grande profeta de Deus, deu esse nome para ele, Matusalém. Qual o significado desse nome Matusalém? Bom, o significado, para você que não sabia, vai ficar sabendo agora, significa
no dia em que morrer, virá. Ele era uma profecia viva. O nome dele tem alguns significados, não é apenas esse, né? Tem outros significados também, mas entre esse significado tudo aponta para esse aí. No dia em que ele morrer, virá. No dia em que ele morrer, virá o quê? Né? No dia em que ele morrer, virá o juízo. Que juízo viria? Vou te explicar que juízo viria quando Matusalém morresse. Avance comigo um pouquinho, porque a Bíblia vai dizer, em Gênesis 5, verso 26, que depois que Matusalém foi pai do seu primogênito, Lameque, aqui no ano 874, ele viveu mais 782 anos e teve filhos e filhas. Ok? Muito bem, teve filhos e filhas. A Bíblia vai dizer então que depois, em Gênesis 5, verso 27, depois que ele então teve essas filhas e filhas, ele então morreu. E qual foi a idade geral dele? 969 anos. Essa era a sua idade total. Gênesis 5, verso 27. Com essa idade, a Bíblia vai dizer que ele morreu. 969 anos. Então, amigo, esse nome Matusalém é uma profecia viva. Ele era uma profecia viva. No dia em que morrer virá o juízo. Mas que juízo viria? Que juízo seria esse? Como ele disse, seu pai foi instruído por Adão, pelos anjos, pelo próprio Senhor, que apareceu a ele e deu as profecias, falou para ele do dilúvio, que iria acontecer, como estaria o mundo, né? Naquela época, ali dali para frente, e também com relação ao segundo advento de Cristo. E ele então, quando foi pai do seu primogênito, colocou esse nome Matusalém. No dia que morrer virá o juízo. Que juízo viria? Vamos descobrir qual foi o ano que Matusalém morreu. Aí você vai saber que juízo viria. Olha aqui, ó. 969 anos foi a idade total de Matusalém, tá bom? Mas o ano que Matusalém nasceu foi esse aqui, 687. Olha aqui, ó. O ano do nascimento de Matusalém, 687, tá bom? Foi o ano que ele nasceu. O tempo que ele viveu, esse aqui, 969 anos. Então, 969 anos mais o ano que ele, para trás, que tinha passado, 687, igual a 1656. Cícero, e o que foi que aconteceu nesse ano de 1656? Bom, primeiro, aconteceu a morte de Matusalém, tá bom? Segundo, essa era a idade da Terra, tá bom? A idade da Terra quando Matusalém morreu, ano 1656. E terceiro, o que aconteceu daí para frente, Cícero? Aconteceu isso aqui, irmão, ó. O dilúvio. O dilúvio aconteceu justamente no ano 1656. Noé estava com 600 anos nesse período e tinha entrado na arca e o dilúvio veio. Então, Matusalém significa no dia em que morrer virá o juízo. Que juízo? O juízo de Deus através do dilúvio, tá bom? Enoque sabia muito bem disso e colocou o nome do seu filho como uma profecia viva para que as pessoas ao longo da história fossem entendendo o significado desse nome aí. No dia em que morrer virá o juízo, e no dia em que ele morreu, poucos dias depois, veio o dilúvio. Mas Matusalém não foi um homem de Deus? Foi. E por que que ele não entrou na arca? Morreu um pouquinho antes. Morreu um pouquinho antes. Ok? Muito bem. Ele ajudou a Noé na construção da arca. Se você não sabia disso, fique sabendo, tá bom? Então esse personagem bíblico, Matusalém, é o homem que mais viveu nesse mundo, mas morreu. Mas o homem que mais viveu e está vivo até hoje e não morreu, você já sabe que é o pai de Matusalém, que é quem? Enoque. Continua vivo até hoje. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bom, meu amigo, aqui, então, eu tenho a Bíblia em ordem cronológica. Estamos viajando no tempo dentro desse assunto e contando essa história maravilhosa para você, para que você e outras pessoas possam entender esse assunto. Amém? Amigo, se você gostou desse vídeo, seja um colaborador do nosso canal, faça sua doação, tá bom? Aqui eu tenho o nosso Pix para você fazer a sua doação pelo Pix. Não quero fazer pelo Pix, vou pela conta, tá aqui o meu nome, tá aqui o número da conta, agência, tudo certinho, para que você se torne um parceiro desse canal. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo,
Esse então é o nosso 5º vídeo dessa série. Que Deus lhe abençoe, que você estude esses detalhes com bastante atenção, porque Deus quer abençoar você e a sua família. Amém? Deus abençoe, Maranata para você e até a próxima. Aguarde nosso vídeo, o nosso próximo dessa série.